Propaganda usa Jesus crucificado para falar sobre doação de órgãos e gera polêmica. Busca por cesáreas aumenta em todo o mundo e preocupa a Organização Mundial da Saúde. Dia dos Professores. Pedagogia é curso com maior número de ingressantes e formandos em todo o país. E vamos falar também sobre a crise internacional causada pela morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. O Redação Novo Tempo começa agora. Começando o nosso Redação Novo Tempo, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, porque você está aqui com a gente. Mais uma semana estamos juntos para debater os principais assuntos aí que a nossa produção destacou como relevantes. E a nossa discussão, você sabe, não acontece só aqui, acontece aí em casa também. Participe sempre junto com a gente. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Tudo bem? Olha só, Luiz agora com a gente aqui. Luiz, pela primeira vez, oficialmente integrante deste programa Pois é, pelos próximos 5 meses. 5 meses. eu só quero dizer que a Bahia vai ser muito bem representada Aí aqui, sim. viu? E se Aí eu for sim. contrariada, eu vou rodar a Bahia. Ah, E boa. no dia da estreia oficial da Luíse, tinha 2 ônibus cheios de Soteropolitanos. baianos, É verdade. soteropolitanos, Verdade. de Salvador para E dar não um é apoio. mentira isso, Não é né? mentira. Coincidência ou não, tivemos uma caravana hoje aqui de Salvador. 2 ônibus Não, não foi lotados. coincidência. Eles vieram me Eles dar essa vieram para força. dar um apoio. Claro, eu não duvidaria disso. Por falar em caravana, você tem abraços, né, Leite? Eu tenho uns abraços que eu queria mandar, porque faz 2 semanas eu fui viajar, e aí nessa viagem, eu tava com outras pessoas ali. Eu queria mandar um abraço para algumas pessoas. O Leonardo Barbosa e a Hanay Araújo, que são do Distrito Federal, um abraço para vocês. Para Glorinha Souza e para Verinha Taranto, um abraço para vocês, elas são do Rio de Janeiro. E também para o guia desse grupo lá, que é como é o nome da empresa? Cerrado Dourado, que é o GG Machado 71. Ele pediu para eu falar o Instagram dele, que tem umas fotos bonitas do Jalapão. GG Machado 71. GG é um guia cearense sensacional ali da região do Jalapão, que não é no Ceará, é no Tocantins. E olha, deixa eu mandar um abraço também pra Regiane, ela é de Jacareí. E aí eu fui lá na farmácia, ela falou, não perco o programa de vocês, muito legal, Redação Novo Tempo. Então, obrigado aí pela sua audiência, viu, Regiane? E um abraço pra Suzane, né, que não tá com a gente hoje pela Verdade. primeira vez. Grande abraço pra Suzane, estamos sentindo só a falta, viu, Suzane? Luiz, vamos começar com o seu destaque? Vamos sim. A justiça francesa puniu uma mulher que mentiu ao dizer que estava em um atentado terrorista. Como é que foi Sim, isso? eu não sei quantos de vocês se lembram que em novembro de 2015 houve esse atentado, vários tiros foram disparados contra um restaurante lá em Paris, e aí cerca de 130 pessoas foram assassinadas e mais de 300 ficaram feridas. E aí essa mulher, Alexandra Damian, ela tem 33 anos, na época ela disse que foi vítima desse atentado, inclusive recebeu uma grana boa de um fundo de garantia para atentados que o governo de Paris, eles entregam para essas pessoas. Ela ficou num hotel, assim, eu não sei qual que foi o nome do hotel, mas eu olhei a região e era uma boa região, vários hotéis bem conceituados, e para poder fazer um tratamento terapêutico. Só que como a Alexandra, ela dava muitas entrevistas, participava de várias coletivas de imprensa, o parlamento não, a justiça de lá de Paris começou a ver algumas contradições do discurso dela, algumas incongruências, e aí ela foi investigada. Teve um julgamento na semana passada, e aí ela realmente confessou que ela era uma falsa vítima, que ela realmente ela era cliente assídua desse restaurante, mas que ela não estava lá nesse dia, e aí ela agora vai ser processada. Ela vai ficar Que absurdo, né? Fraudou os cofres públicos, né? Exatamente. Sim, sim. Então ela vai ficar presa durante alguns meses e ainda vai ter que fazer algumas atividades. E o dinheiro, ela vai ter que devolver? Então, só que aqui diz assim, ó, ela vai ficar presa por 6 meses e durante outros 18 meses terá uma série de tarefas obrigatórias. Hélio, vamos falar do teu destaque. A gente vai falar da morte de um colega nosso, um jornalista saudita, e aí existe todo um desencontro de informações, inclusive uma crise
internacional no meio disso tudo, né? A crise está realmente forte, embora a gente não fale muito sobre isso, mas esse jornalista, o Jamal Khashoggi, falando aportuguesado, porque o nome árabe é difícil de falar, seria Khashoggi. Você dá. foi, difícil, tem que ser difícil gutural. Difícil para alguns, você foi ali, ó, ótimo. O caso é o seguinte, ele é jornalista, ele é da Arábia Saudita, mas ele desapareceu quando estava na Turquia. Ele está noivo e ele precisou ir ao consulado da Arábia Saudita, que fica lá na Turquia. E ele entrou, tem as imagens que mostram ele entrando no prédio, ele só precisava pegar um documento que seria o documento utilizado para que ele pudesse se casar com a nova noiva dele, que é turca. E tem as imagens em que ela ficou do lado de fora esperando, ele entra porque seria uma coisa muito rápida, só pegar o documento e sair. E ela ficou esperando por ele, esperando, e ele não voltou mais, e ela passou o dia inteiro ali esperando e nada aconteceu. Nossa. Aí ela voltou no dia seguinte, ele ainda estava desaparecido, e aí veio o alarme pro negócio, e aí assim, aí as coisas começam a se mostrar mais complexas ainda, porque o Jamal, ele é jornalista e ele é um grande crítico contra o governo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que a gente sabe, é uma monarquia, e o príncipe Salman, que é o herdeiro do trono, teria rusgas contra esse jornalista, que é de uma família bastante conhecida da Arábia Saudita. O avô dele, desse jornalista, foi o médico particular do rei que inaugurou a dinastia atual da Arábia Saudita. Então, ele não é um desconhecido qualquer dentro do país da Arábia Saudita. Mas ele também tem cidadania americana. Ele trabalhava nos Estados Unidos por um tempo, trabalhou para o Washington Post, não trabalhava mais, mas trabalhou para o Washington Post. Então, quando começaram as rusgas mais evidentes do príncipe Salman contra ele, por ser muito crítico ao governo, ele foi embora, foi morar nos Estados Unidos, mas agora estava ali na Turquia para se casar, quando desapareceu. Então a gente tem as imagens dele entrando no consulado da Arábia Saudita, mas não tem imagens dele saindo. A Arábia Saudita diz que ele saiu sim, que tem provas disso, mas até hoje não apresentou nenhuma comprovação de que ele realmente tenha saído em segurança daquele prédio. Isso aconteceu no dia 2 de outubro, então já tem 3 semanas que ele está desaparecido. Aí um jornal turco tem publicado algumas notícias dizendo que teve acesso a um áudio que supostamente teria sido gravado pelo Apple Watch do próprio jornalista e que teria sido resgatado agora da nuvem, né, do iCloud. E nesse áudio, segundo esse jornal, é possível ouvir que ele foi interrogado, posteriormente teria sido torturado e então teria sido morto dentro do consulado. Há outras imagens que foram conseguidas por conta das investigações que são feitas pela Arábia Saudita, que quer dizer que não tem nada a ver com isso, e têm sido feitas pelo governo da Turquia. Aliás, o jornalista era amigo próximo do presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan. Então, o governo turco tem um interesse até pessoal por parte do presidente de conseguir resolver isso. E como ele era um cidadão americano, os Estados Unidos também estão envolvidos nessa investigação. Mike Pompeo, que é o secretário de Estado, já foi à Turquia para conversar com o Recep Tayyip Erdogan e colocar gente à disposição para fazer as investigações. Mas o que se conseguiu de adicional nesse meio tempo são imagens do aeroporto que mostram aeronaves oficiais da Arábia Saudita entrando no país, desembarcando ali no dia em que tudo aconteceu. Então, dá a entender que uma linha da investigação da Turquia diz que alguns funcionários do governo da Arábia Saudita chegaram ao país e estavam dentro do consulado esperando pelo Jamal. Tudo isso dá a entender que a linha de investigação da Turquia, o que a Turquia está dizendo, que foi alguma coisa premeditada para ou desaparecer com ele ou de fato matar. Mas ainda não há confirmação. Roteiro de filme, quase isso. Parece cinematográfico, parece hollywoodiano. E aí a situação é essa. Bom, vamos ver como essa investigação avança e quais são as informações, né, que a gente vai ter ao longo do tempo aí, porque se a embaixada diz que tem provas de que ele saiu de lá, vamos ver que provas são essas. Ele precisa apresentar. Já fazem 3 semanas que esse imbróglio está ocorrendo e até agora não houve nenhuma confirmação de vida dele ou de que ele tenha saído de lá e que não seja responsabilidade da Arábia Saudita esse desaparecimento. Muito bem. Leite, você tem um destaque bastante curioso, né? Então existe um restaurante onde você não precisa necessariamente pagar se você tem muitos seguidores nas redes sociais, é isso? Eu vou pagar então. Na verdade,
não serve para mim. Na verdade, a gente falou nessa situação toda do LA, parece uma situação de filme, né? E essa situação aqui, que é real, na cidade de Milão, na Itália, lembra muito um episódio, não sei quantos vocês já viram, tem uma série de ficção científica chamada Black Mirror. Black Mirror. E tem um episódio nessa série que as pessoas não usam mais dinheiro. Para comprar coisas, elas usam os likes e coisas que elas têm na vida real. E isso causa uma situação meio perturbadora, inclusive no final do episódio. Isso meio que é a realidade desse restaurante. Tem um restaurante em Milão, foi inaugurado nessa semana agora, chamado, o nome do restaurante é This is not a Sushi Bar. Isso não é um bar de sushi. É o nome do restaurante. Qual o nome? É um nome meio curto, né? E aí o que acontece? Nesse restaurante, se você tem, dependendo da quantidade de seguidores, você pode ganhar descontos nesse restaurante, ou você pode até fazer uma refeição completa ali sem pagar nada. Só que, obviamente, que beleza! Só que, obviamente, você paga fazendo a divulgação do lugar. Então, tem até a tabelinha, eu anotei aqui. Se você tem de 1.000 a 5.000 seguidores no Instagram, é a rede social que eles usam é o Instagram. Só pode ser Instagram. Só pode ser Instagram. Então, se você tem de 1.000 a 5.000 seguidores no Instagram, você tem quantos seguidores, Wagner? Fala, agora vai ter que falar. 11 mil. Ok, então você tá fora dessa, você vai ter mais desconto. 1.000 a 5.000, eu tô nessa daqui. Menos do que isso não tem nada? Menos do que 1.000, não. Nenhum aperitivo, Não. suco. A entrada, pelo Talvez uma menos. água. De 1.000 a 5.000, você consegue ganhar um prato desse restaurante. Só que aí você tem que publicar uma foto desse prato, fazer uma hashtag com o nome do restaurante e marcar o restaurante na sua publicação. Se você tem de 5.000 a 10.000 seguidores, que não é o caso do Wagner ainda, porque ele tem 11 mil, você ganha 2 pratos nesse restaurante. Tem que fazer a mesma coisa. Dá pra ir com a esposa. Porque você só precisa fazer uma publicação, mas como tem mais gente, você tem Já direito ganha. a mais pratos, né? Porque mais gente vai ver a publicação. Sim. Ok. Se você tem de 10.000 a 50.000 seguidores, que aí é o caso Aí do Wagner Cantore, do Wagner. você ganha 4 pratos nesse restaurante. Vamos lá, Vamos, gente! vamos, Aí, ó, Vamos pra lá. cada um, você publica. Vamos pra Itália. Vocês pagam a minha passagem, eu pago o Isso. jantar. E se você tem de 50 a 100 mil seguidores, você pode pedir de 8 pratos até os pratos mais populares. Ou seja, basicamente você come de graça no restaurante. Esse eu não posso. Desse aí você tá Ainda fora. não, Ainda ainda não. Eu quero aproveitar então a oportunidade, gente, me segue aí, Izzy Maiana, tá bom? Olha só, fazendo uma propaganda no Instagram dela. Easy Porque- com S. Com S, aí eu não vou mais cair na sua chantagem. Eu vou viu? poder Isso, vai ir poder e ir. eu levo vocês dois, o Wagner vai ficar Muito de bem. fora. E aí, e os donos do... Você quer cobrar Nós que temos passagem? likes, vamos nos unir. E o duro é que os donos do restaurante, eles falaram o seguinte, pra gente faz muito sentido, porque a divulgação que a gente teria que pagar para fazer publicidade, a gente está pagando ao dar a Com refeição. a matéria-prima deles ali. E que não custa o para quem está ali, né, os verdade, clientes. Então, eles estão ainda avaliando se vai dar certo. Inaugurou essa semana. Vamos ver se eles vão sair no prejuízo ou se vai ser muito bom para o restaurante. Mas Vamos será que acompanhar. a pessoa pode ir todos os dias? Aí na deve reportagem ter não um- falava deve nada. ter um Deve ter um limite, limite, Nossa, eu tenho que então conseguir essas curtidas, esses likes até o meu casamento, né? Quem sabe? eu Olha não vou só, Lua daí de você vai mel para na a Itália. Itália. Muito Olha, bem. tá Milão, sonhando. Pelo fica aí a menos dica. uma refeição você vai ter. O resto, não sei como é que vai ser. Eu que não me contente com um hotelzinho aqui, não, fique aí. Gente, nós vamos fazer uma parada agora para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma propaganda polêmica que usou como protagonista o Jesus crucificado. Então fica com a gente, voltamos já debatendo esse assunto.